montar um musical é bem caro. E o investimento muitas vezes não condiz, e a pessoa tem que colocar o carro na rua, e é difícil você coordenar isso e você conseguir pleitear que todo mundo fique satisfeito dentro disso financeiramente. O musical no Brasil, ele está crescendo cada vez mais. Hoje a gente consegue ver que a gente tem, sei lá, 10, 12 espetáculos musicais em cartaz. Então é uma realidade bem diferente do que era quando a gente, por exemplo, eu comecei a produzir há 4, 5 anos atrás. Então eu vejo que está crescendo, não é ainda o ideal, o essencial, em termos de atores preparados, em termos de produção preparada para isso, mas eu vejo que a gente está crescendo, a gente está atingindo um caminho que eu, por ser brasileiro e por gostar muito de musical, a gente consegue bater bastante o pessoal lá de fora. Hoje, pelo menos pra gente, o nosso maior desafio é a captação de recursos, porque a captação de recursos ela depende muito da economia do Brasil, de como a situação das empresas elas estão hoje, principalmente as empresas grandes que costumam patrocinar, e todo mundo está vendo que a economia do Brasil a inflação está aí, todo mundo sabe como é que está, então as empresas elas lucraram pouco nesse ano de 2013, logo tem pouco patrocínio, tem pouco imposto de renda que podem ser desviados para projetos culturais, e isso inviabiliza qualquer projeto, né? E não tendo um patrocínio a gente não faz o projeto acontecer. Então a maior dificuldade mesmo é a parte de captação de recursos, e que nós esperamos obviamente que em 2014, até por causa da Copa, que a economia do Brasil melhore e que a gente tenha mais condições de poder viabilizar nossos projetos. Outra dificuldade é uma questão de preparação mesmo. Hoje a gente tem um monte de cursos voltados para musicais, né? E que preparam você para cantar, para dançar e para interpretar. O que eu via quando eu cheguei em São Paulo, quando eu fui assistir os primeiros musicais, eu via uma total quebra. A gente via exatamente, claramente, quem era ator, quem era só bailarino e quem era só cantor. Hoje em dia o Brasil consegue ter artistas mais completos. Hoje em dia muitas pessoas cantam e dançam e atuam, e eu acho que é por aí. E essa é uma das maiores dificuldades ainda, vejo, pelo que eu assisto, que eu tenho visto, mas já está melhorando muito. Você tem que preencher muitas lacunas, você tem que dançar um pouco, você tem que cantar, você tem que ensinar, você tem que aprender mais quesitos do que apenas dramaturgia, apenas o texto. Eu acho que o maior desafio no teatro musical é de fato cumprir a proposta que o teatro musical se coloca a fazer, que é a questão de você conseguir mesclar a dança, o canto e a interpretação. Então eu acho que não adianta nada você fazer o teatro musical, digamos assim, ser apenas um grande cantor e você canta aquela música lindamente, mas você não passa a emoção por trás daquilo para alguém que está sentado na plateia. Ou então você fazer uma coreografia só pela dança, sem necessariamente estar contando aquela história de, seja uma festa, seja alguma coisa que aconteceu durante a peça. Eu acho que o desafio é você conseguir pegar essas 3 áreas que são tão distintas e ao mesmo tempo conseguir transformar elas realmente numa coisa só. Nunca fiz dança, então assim, eu sou uma porta, sou difícil, assim, sou duro. Então eu tive que fazer muita aula, eu tive que estudar, continuo fazendo, assim, pra mim é uma limitação, né? E o teatro musical você precisa disso, o ator precisa de um corpo, né? Precisa de um corpo disponível. Então assim, fiz muita aula de expressão corporal, enfim, como eu falei, a música sempre teve presente, né? E teatro, enfim, a vida toda eu estudei. Mas a dança sempre é um complicador. Essa molecada está se preparando extremamente bem para cantar. Você ouve vozes assim, eu não saberia, acho, participar de uma audição para escolher pela voz, pela forma de cantar, porque é incrível, é inacreditável como as pessoas cantam e se preparam bem. Coreografia também está se melhorando muito, ainda falta um pouco aprender, acho que do tripé, acho que cantar nós somos imbatíveis, acho que nossos cantores
podem participar de qualquer musical lá fora. Dança, já baixa um pouquinho, está melhorando, você vê que tem gente que sabe dançar muito bem. A grande diferença maior na Alemanha e no Brasil seria a questão profissional. Lá existem muito mais oportunidades de trabalho. Lá você tem cerca de 95 teatros ativos, com ópera, opereta, musical, teatro, dança, e aqui nós temos bem menos. Então, por exemplo, quando você está trabalhando num país que tem essa organização, com certeza você sabe que está acabando um trabalho, você vai ter outro próximo, porque o volume é muito maior, né? Eles são muito mais organizados, muito mais bem preparados do que a gente. O maior desafio de trabalhar no teatro musical é que quando você está empregada, é uma felicidade só, né? Primeiro aquela felicidade, passei na audição, vou fazer a peça tal, e geralmente a peça no Brasil fica mais ou menos, pelo menos no mínimo, 3 meses em cartaz, então você programa a sua vida para você ficar durante 3 meses. E é a pergunta, o que vem depois? Então, assim, não importa quanto tempo você tem de estrada, sempre tem essa pergunta. Tem pessoas que conseguem conciliar várias coisas ao mesmo tempo para que quando tem essa entre safra, você não fique sem o trabalho. Eu acho que o maior medo é você ficar nesse vácuo entre um trabalho e outro. A instabilidade pro ator no teatro musical é muito grande. Estamos crescendo, o Brasil está crescendo consideravelmente no número de musicais. A safra que nós temos de musical hoje em dia é infinitamente maior do que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, que é um período muito curto. Mas a grande dificuldade para o ator é a instabilidade, porque de repente você faz 1, 2, 3 musicais seguidos e você pode ficar até 1 ano parado, porque o musical não depende apenas do teu talento, depende do perfil que o musical quer, porque de repente tem musicais que são só para negros, tem musical que exige muito de pessoas gordinhas, tem musical que exige muito de pessoas europeias, então é difícil. Eu acho que agora, para esse crescimento musical, acho que teria que ser, digamos, até uma segunda fase. Hoje a gente já tem vários espetáculos da Broadway aqui, seja montados por nós, seja aqueles que vieram de fora, né? Tivemos Cats uns anos atrás, recentemente Billie Elliot, quer dizer, montagem puramente americana, veio aqui com americanos, cantando em inglês, com legenda, enfim, tem público para isso também. Agora a nova fase é fazer um musical com as nossas características. Aí ele tem que ser um pouco mais brasileiro do que americano. Eu acho que o maior desafio do teatro musical brasileiro é encontrar um formato que seja próprio da cultura brasileira e encontrar principalmente uma dramaturgia que se encaixe com a riqueza musical que a gente tem. Eu vejo muito musical, não só aqui no Brasil, lá fora também, onde a dramaturgia ela é um simples pretexto para as músicas. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente ainda não tem uma boa tradição de roteiro, de bons textos para musicais brasileiros.